vambora. Não, então vambora. Olha só, primeiro assunto do dia, então, já que Vini Sampaio está falando, vamos falar sobre algo próximo de Vini Sampaio, que é simplesmente Vasco da Gama, que foi eliminado pelo Nova Iguaçu nesse domingo, 1-0, gol do Bill, o Buffalo Bill, bora Bill. Ele, contra-ataque, fez o gol, o Vasco ficou abalado, Botafogo. Nova Iguaçu chega na final do Carioca, eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam desse jogo. Acharam que o resultado foi justo? E pergunta, vocês acham que esse resultado fala mais sobre o Nova Iguaçu ou sobre o Vasco? Cara, assim, eu posso começar falando, Vini? A gente pode fazer um ping-pong? Um bate-volta, né? Porque é o seguinte, cara, eu acho que o resultado foi muito justo pelos dois jogos e pela campanha que o Nova Iguaçu vem fazendo. Mas eu fico um pouco chateado com a falta de futebol apresentado pelo Vasco nos dois jogos. Eu acho que, falando por mim, também pela torcida do Vasco, no geral, ficou devendo muita coisa, sabe? Nesses dois jogos. Foi se criando uma expectativa no começo do Carioca, o Ramon Dias foi organizando o time ao longo da competição e se esperava muito mais do Vasco, sabe? Se esperava muito mais do Vasco com os investimentos para a temporada, mais uma temporada que o Vasco foi atrás de reforços para compor o elenco. E assim, aparentemente, de imediato, poucas peças surtiram efeito. Eu acho que a gente pode trazer como assim um jogador que fez muita diferença até o momento, o Galdames, que já chegou assumindo a titularidade e botando bronca de titular mesmo, fez uma boa partida, foi um dos poucos que apareceu bem na partida na minha visão. Mas de resto, cara, até agora surtiu pouco efeito. O Adson não surtiu tanto efeito assim, o David, o Rojas, quando entra também decepciona. E assim, peças que o Vasco trouxe para compor elenco para momentos como esse, jogadores experientes. O Vasco não foi atrás de jogadores que são novos no mercado. Veio atrás de realidades para compor o elenco. Tudo bem, não trouxe aqueles jogadores super estrelas, mas jogadores para decidir uma semifinal de Carioca, quem sabe? Sim. Jogadores para levar o Vasco a uma final de Carioca. E isso ficou faltando nesses dois jogos na final e nos 3 jogos contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu soube jogar contra o Vasco nessas 3 partidas, principalmente nessas 2 últimas. Ontem até menos, o Nova Iguaçu botou o resultado embaixo do braço e administrou a partida. Beleza. O calor também atrapalhou muito o jogo. Não é desculpa, mas atrapalhou muito. Estava muito quente no Rio de Janeiro. Mas assim, cara, o Ramon Dias chamou a torcida pro jogo. A torcida foi. E ele broncou que o Vasco estaria na final. E hoje o Vasco não é finalista. Tá fora da competição e agora foca na Copa do Brasil e no Brasileiro. Eu acho que o Vini Sampaio vai poder trazer melhor esse retrospecto do Vasco nesses 2 jogos, mas eu acho que fica esse gostinho de quero mais, cara, pra torcida vascaína. Cara, concordo em tudo que o Elias falou e, é complicado porque o Vasco não conseguiu ser incisivo nos 2 jogos. Só no momento de desespero, talvez, ali, no último terço do jogo, do primeiro, né, do primeiro, na ida da semifinal, o Vasco conseguiu ser incisivo e arriscar bastante. Nesse jogo foi bastante omisso, não parecia que estava precisando do resultado, parecia que era o Vasco que estava com a vantagem do empate, porque o Vasco não conseguiu ser incisivo a ponto de tomar as rédeas da partida e finalizar gol, muitos toques rodeando a área e nada de uma decisão concreta de finalização. Só o Galdames que teve uma e também a cabeçada do Esposa já no segundo tempo, mas não foram suficientes para o Vasco conseguir abrir o placar. E o Nova Iguaçu abre o placar com uma bola, um lançamento, né, do goleiro Fabrício, que para mim é um dos destaques desse time do Nova Iguaçu, para o Iago, e o Iago podia só matar tempo ali, até porque estava 0-0, o jogo já estava se encaminhando para o fim, mas não, foi ousado, partiu para cima, achou o passe no Carlinhos acha o Bill, e o Bill faz o gol. Bill, que é da base do Flamengo, fez base com o Vinícius Júnior, né, e tal, e fez um golaço, uma jogada de almanaque, e, cara, eu acho que foi, é difícil falar só que, vexame do Vasco, porque, cara, o Nova Iguaçu jogou como uma equipe muito preparada para uma semifinal, entendeu? Muito preparada mesmo. Foi uma equipe que na Taça Guanabara perdeu apenas para o Fluminense, empatou com o Botafogo, empatou com o Flamengo, venceu o Vasco, então foi preparada para essas semifinais, e o Vasco não consegue vencer o Nova Iguaçu no ano de 2024. O Vasco teve 3 jogos contra o Nova, 2 empates e um empate e 2 derrotas que o Vasco teve no Nova Iguaçu. Então, você vê que o Cal, né, o Carlos Vitor, técnico do Nova Iguaçu, conseguiu anular esse esquema do Vasco, primeiramente com 3 zagueiros,
e agora, nesse segundo jogo, o Ramon optou por um esquema de 4-3-3, né, com a entrada de Praxedes, adiantou o Medel, e mesmo assim não deu em nada. O Cal conseguiu jogar muito bem, conseguiu instruir muito bem seus jogadores nesses 3 jogos que teve contra o Vasco até agora. E, cara, a gente vê a partir desse momento que não existe mais bobo no futebol, que as equipes pequenas, de menor investimento do Carioca, elas estão cada vez mais preparadas. A gente vê o Volta Redonda nesses últimos anos, a gente vê o Nova Iguaçu, a gente vê o Boa Vista também, Sampaio Corrêa, que é uma equipe que subiu neste ano apenas para a Série A, Série A1, né? Tava na Série A2 no ano passado, e você vê uma equipe madura, né, disputando uma Taça Rio. Então, tipo, as equipes de menor investimento estão surpreendendo bastante, e o Vasco não conseguiu ultrapassar o estilo de jogo do Nova Iguaçu. E a gente não tá falando de 2 equipes que se equiparam. Sim, cara, mano. se você for colocar nos números, o Vasco tem uma folha de mais de 10 milhões de reais. E o Nova Iguaçu tem uma folha de 300 mil. Então aí você vê que futebol é decidido dentro do campo, cara. Extra-campo influencia, mas quando a bola rola, o apito, o juiz apita, Com certeza. são 11 contra 11. E o que é que tu achou, Arthur? Não, então, cara, eu concordo muito com vocês dois. O Nova Iguaçu, obviamente, é um time de menor expressão, menor investimento. Esperava-se que o Vasco fosse ser mais dominante. E eu acho que ficou mais exposto no primeiro jogo, sendo sincero, tá? Nesse jogo, o Nova Iguaçu não foi tão efusivo quanto no primeiro, até porque estava com o regulamento embaixo do braço e, enfim, jogava pelo empate também, então decidiu se resguardar um pouco mais, né? Enquanto no primeiro jogo realmente foi para cima e poderia sair com uma vantagem maior. Eu vi muitas opiniões divididas nas redes sociais em relação a uma coisa. Quem é o grande culpado por isso? Algumas pessoas apontam o treinador, outras pessoas apontam os jogadores, algumas pessoas apontam o esquema tático, as contratações, enfim. Eu queria saber de vocês se o treinador Ramon Dias tem culpa na eliminação do Vasco da Gama, ou se vocês acham que existe alguma outra figura que possamos apontar e falar, esse é o cara, ou vocês acham que é algo geral, não existindo um bode expiatório? Cara, eu acho o seguinte, apontar somente o Ramon Dias como culpado, eu acho exagero. Só que eu acho que nesses 2 jogos ele foi mal, e principalmente após a declaração dele, eu acho que é algo que incomoda ele afirmar que o Vasco vai ser finalista, ele cria essa expectativa na torcida, e ele muda completamente a formação para o segundo jogo, traz uma formação inédita, com um jogador contestado que não está em boa fase, que é o Praxedes, que inclusive sai vaiado do Maracanã. A torcida do Vasco mandou ele para aquele lugar. Vaia foi de menos. Vaia foi o de menos. Então acho que nesse quesito ele tem culpa assim no cartório Ramon Dias, por ter optado por essa escalação e por ter colocado essa expectativa na torcida e não cumpriu com o que ele falou, sabe? Eu acho que nesse ponto sim, não sei se o Vini vai concordar, mas eu acho que o Ramon Dias ainda é um nome que pode ser muito, mas muito importante para o Vasco terminar a temporada fora do Z4 do Campeonato Brasileiro. E quem sabe aí ir mais longe na Copa do Brasil, tá? Essa é a minha opinião, né? Questão da culpa do Ramon Dias. Cara, em relação ao que ele disse, de que o Vasco já tá na final, eu acho que isso é uma característica do próprio treinador. Eu acho que essa fala eu acho que não tem nada a ver você falar que impacta, porque o Ramon teve uma fala muito mais polêmica quando ele chegou no Vasco, o Vasco na zona de rebaixamento, com grandes chances de ser rebaixado, e ele falou que o Vasco não ia cair, não vai barrar, foi uma frase até que ficou marcada, né, e tal, nesse ano de 2023, e ele bancou o que ele disse. Então, tipo, ele é um treinador meio que conhecido também por ter falas muito impactantes, e essa foi uma delas que acabou não acontecendo, né? Mas tu acha que isso não motivou o Nova Iguaçu, talvez? Mas não motivou o Nova Iguaçu, ele falando que o Vasco não vai cair ano passado, ia motivar todas as 10, 12 equipes que o Vasco enfrentou. Não, beleza, também. Mas eu acho que é um pouco diferente. Ele fala assim, não, o Vasco não vai cair, é diferente dele chegar, o Vasco já tá na final. Não, sim, mas eu acho que dá uma motivada e foi uma leve provocada. Você, entre aspas, subestima o adversário, fala, não, meu time já tá na final, pô. Cara, eu acho que ele deu uma... Melhor, não, tipo sim, assim, da maneira que quer, tá ligado? Eu não entendo dessa maneira de provocação, eu entendo de uma forma que ele confia nos jogadores que ele tem, entendeu? Isso serve de motivação. Eu acho que isso poderia ter ficado no off. Então, eu acho que isso poderia ter ficado no vestiário. Eu achei desnecessário de trazer isso pra entrevista.
Ah, sei lá, tipo, mas eu não entendi, mas tipo, eu acho que foi uma atitude, tipo, desnecessária. E, tipo, ele fez isso na Copa do Brasil também. Ele falou, contra o Água Santa a gente vai passar. Foi um jogo no sufoco. Mas o Vasco acabou passando. Eu acho que isso aí não tem nada a ver com menosprezar o adversário. Se ele fizesse isso apenas neste jogo, aí beleza. Mas ele sempre faz falas impactantes. O Nová Barrar tá aí, entendeu? E isso poderia ser tomado... o Nová Barrar, por exemplo, poderia ser tomado como uma fala menosprezando os times que estavam brigando para não ser rebaixados também. Pô, ele tá falando que o Vasco não vai cair? O Vasco chegou a jogar contra times que estavam brigando por rebaixamento também. Então, tipo, eu acho que aí vai da pessoa, tá ligado? Serve como motivação pro Nova Iguaçu, serve motivação pro Vasco. Acho que isso aí, independente do que a pessoa pense, de qualquer forma ele tá falando, ele tem que falar porque ele é o porta-voz da torcida vascaína ali nos microfones e a torcida quer ouvir o que ele tem para falar. Sim, entendeu? sim. Não à toa após jogo ele assumiu que o Vasco jogou mal, que tem que voltar atrás, que terei 18 dias para melhorar a equipe não está sendo tão incisiva quanto eu imaginava. Ele chegou a deixar claro isso. Em relação à culpa que ele tem, eu acho que ele tem uma culpa sim nesses dois jogos. Como você bem disse, a formação que ele adotou de 3 zagueiros por conta de falta de investimento. Ele disse que só tinha um ponto apenas, que é o Adson, né? Então deu uma cutucada ali na 777. E nessa segunda, para mim, o que mais impactou não foi a primeira, porque ele tinha entrado com a primeira formação durante todo o Campeonato Carioca. Para mim, o que mais me pegou foi a segunda formação. Para mim, a derrota veio na segunda formação. Com o Praxedes, que é um jogador que a torcida vascaína não quer mais vê-lo pintado de ouro. Sim. Entendeu? Tipo, não tem mais como. Ele jogou muito mal de novo. Cara, tava meio pedido dele, né? Não tava tendo oportunidade. E para mim, o que pegou, cara, foi o Rojas na lateral direito. Porque o Vasco já estava entrando com 3 zagueiros, né? No seu time titular. Só que aí ele mudou a formação para um 4-3-3. E aí você pensa, pô, Ramon entrou com um 4-3-3, é uma formação mais ofensiva. Mas não, cara. O Vasco entrou com 4 zagueiros, se você for parar para pensar. Tinha o Léo, tinha o João Vitor, tinha o Rojas e tinha o Medel de primeiro volante. Então, tipo, o Vasco saiu de uma formação de 3 zagueiros e 2 alas para 4 zagueiros e 1 lateral, que era o Piton, entendeu? Então, eu acho que isso afetou demais o desempenho do Vasco no jogo de ontem. O Vasco não conseguiu ser incisivo, não conseguiu ser objetivo, entendeu? E foi correr atrás quando já estava tarde demais. Eu acho que o Vasco tinha que ter entrado com o Paulo Henrique. Eu acho que o time tinha que ter sido mantido o esquema de jogo que o Ramon adotou até agora. Ou então, se mudasse, que fosse mais ofensivo. Que o Medel não entrasse, ficasse no banco de reserva, então como titular no lugar de Léo ou João Vitor. Mas os 2 zagueiros são mais rápidos que o Medel e teriam que marcar o Carlinhos, que é um atacante alto. Coisa que o Medel passou um certo sufoco no primeiro jogo. Sim, então, sim. eu acho que ele tinha que optar por um time mais ofensivo, entrando com peças que têm a ofensividade como principal característica. O Rojas tapa buraco no lateral direito. Ele não é lateral direito. O Paulo Henrique é lateral direito. O Pumita é lateral direito. Agora, você colocar uma formação que tem a característica de ser mais ofensiva com 4 zagueiros, eu acho que deixou a desejar, né? Foi um erro do Ramon, entendeu? Não, perfeito. Isso. Olha só, última pergunta para vocês. Claro. Não se estender muito mais no assunto Vasco da Gama, porque tem novidade aqui, já me informaram no ponto, tô com a imagem pronta. Maurício já mandou aqui a imagem pra gente. Mas eu quero ouvir de vocês, em sentenças rápidas, o que esperar do Vasco da Gama para essa outra parte da temporada, de agora para frente. O Vasco eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, tem aí agora a Copa do Brasil pela frente e o Campeonato Carioca. O que vocês acham que pode mudar no Vasco da Gama e se vocês acham que o time tem potencial para não ficar flertando com o rebaixamento esse ano? Cara, então, o Vasco, a princípio, volta a campo só no dia 13 contra o Grêmio já no Brasileirão. Tá marcado no sorteio da Copa do Brasil. Temporada de novo, né? Tá marcado o sorteio da Copa do Brasil e não tem data definida ainda para o sorteio. Sim. Vão marcar ainda. Depois do sorteio, eu não sei se pode ser que role algum jogo antes disso, da Copa do Brasil. Mas, a princípio, esse jogo é contra o Grêmio do Brasileirão em casa, dia 13 de abril. Isso. E, cara, até lá o Vasco vai ter que trabalhar muito. Não só fisicamente, taticamente e mentalmente também, para entrar preparado no campeonato, que é outro nível de campeonato, não é o Campeonato Carioca. Vai pegar logo um Grêmio, cara. O Grêmio é um time que vem forte pra temporada, mas assim, vamos ter calma, vascaínos, porque ano passado o Vasco começou muito bem
vencendo o Galo e empatando com o Palmeiras. E depois viram o que aconteceu. Então acho que tem que ter essa calma, garantir os pontos, tem que garantir em casa principalmente. Lembra que a gente sempre fala isso aqui? Pô, o Vasco é aquele Robin Hood, acaba às vezes vencendo time grande, contra time pequeno em casa vacila, fora de casa vacila. Então não cometer erros que o Vasco vem cometendo ano após ano. Acho que assim o Vasco pode não flertar com o rebaixamento no Brasileirão de 2024. E aí, Vini? Tô contigo, mano. Tô contigo. Serão aí cerca de 18 dias para trabalhar. O Ramon ficou até meio que aliviado, né, e tal, por ter esse tempo para trabalhar. Óbvio que queria estar na final, mas vendo pelo lado bom, do lado ruim, ele tem esses dias para trabalhar e conseguir encaixar a equipe da melhor maneira possível. É um técnico que daqui a pouquinho vai fazer um ano de Vasco, então ele tem a confiança dos jogadores. O Vasco precisa de contratações e agora só poderão acontecer contratações que virão do mercado brasileiro, né? O mercado internacional já não pode mais ninguém, né? Já se fechou essa janela. Então, vamos ver como que vai ser os próximos dias, se o Vasco vai atrás de algum nome que esteja por aqui e tal. Eu acho que tem que ir atrás, tem que dar um jeito, até porque tá escrito aí, né? Ramon Dias tem culpa na eliminação do Vasco? Tem sim, mas eu acho que o principal culpado nessa eliminação foi a 777, foi o Josh, entendeu? Que é o CEO da 777, porque o Vasco trabalhou muito lento no mercado de transferências por conta dessa burocracia que tinha de chegar no Alexandre Matos, passar para eles aprovarem ou não o nome. Foi assim que o Vasco perdeu, por exemplo, o André Silva, que foi para o São Paulo, porque já tinha o scout, já tinham feito tudo, mandaram para a 777, não responderam. Nesse meio tempo, o São Paulo chegou, bancou. O Vasco ofereceu até mais, mas o jogador teve a preferência de ir para o São Paulo, porque o São Paulo vai disputar a Libertadores, vai disputar competições que almejam algo maior do que o Vasco nessa temporada. Então, eu acho que o principal culpado foi isso. E aí a gente entra naquela parada que a gente estava falando agora há pouco, da frase polêmica. Eu acho que aí entra a frase polêmica do Josh, há 2 anos atrás, quando ele fala: não, esse é o último clássico que o Vasco vai disputar com o Flamengo, que terá disparabilidade financeira, né? Pela diferença financeira. Eu acho que aí é uma fala polêmica. Eu acho que aí ele errou, porque ele criou uma expectativa nos torcedores que não deveria ter sido criado, porque o Vasco até gasta nas janelas de transferência, mas não gasta com sabedoria. Até porque essa janela deste ano, 120 milhões gastos, e o Vasco ainda precisa de reforços. Então alguma coisa está errada. Algo está errado. É isso, ó. Último comentário aqui do grande Lucas Figueiredo. Obrigado pela presença, meu irmão. Acho que o Vasco não cai, mas esse time aí não chega nem perto de brigar por Libertadores. Provavelmente amanhã já vai sair corte, o LF é o mago dos cortes.